Boa noite. Boa noite a todos os meus amados irmãos, encarnados e desencarnados. Que a suave paz do Mestre Jesus sempre esteja presente em nossos corações, dando continuidade à quarta jornada espírita do Centro Ceareiros do Bem. Estamos aqui para mais uma noite de aprendizados. Queremos agradecer imensamente a nossa querida amiga Fernanda Cardial, que estará conosco hoje, né, falando sobre o tema O Planeta Estar Dentro de Nós. E é com o sentimento de muita gratidão, de muita amorosidade, né, que gostaríamos de fazer a prece de abertura desta noite de hoje e agradecendo por hoje, por essa oportunidade. Então, que possamos, neste momento, mentalizar o nosso Mestre Jesus, que possamos, neste momento, mentalizar os nossos mentores de luz. E queremos aqui, Senhor, agradecer imensamente a Deus a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Queremos agradecer a Espiritualidade Maior por mais esse dia de aprendizado, e que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos iluminar e nos amparar hoje e sempre, né? Que a Mãe Maria Santíssima possa acalmar e nos iluminar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livrai-me, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. E que neste momento, né, os nossos mentores, os mentores de luz, eles possam abençoar e iluminar a nossa irmã Fernanda Cardial, para que ela possa estar conosco, né, falando sobre o tema O Planeta Está Dentro de Nós. Boa noite, minha irmã. Boa noite a todos os irmãos ceareiros, né, irmãos com amigos de outros centros. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Um abraço de luz. Boa noite a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando esse momento de aprendizado, que é sempre muito especial. Pedimos aos bons espíritos a proteção generosa e gentil que sempre oferecem, para que as ideias possam transcorrer em harmonia, em simplicidade, em sintonia absoluta com os espíritos bons. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. No Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, que desenvolve as leis morais, uma delas é intitulada Lei de Conservação e a outra, Lei de Destruição. Os espíritos bons ensinaram a Allan Kardec, que compartilhou com todos nós através da codificação, que faz parte da natureza tudo que diz respeito a conservar a vida, tal qual ela se apresenta, e que em circunstâncias naturais ela passará por transformações de natureza destrutiva, mas que culminarão em outra forma de expressão de vida. Mas tanto o processo de conservação quanto de destruição são leis divinas. E como tais, cabe-nos, como filhos de Deus, compreender, na medida de nossas possibilidades, os princípios que regem essas leis, porque isso diz respeito diretamente à forma como temos conduzido nossas vidas individuais e coletivas. Segundo o Espiritismo, nós somos criados como princípio espiritual, portanto, somos essencialmente espíritos. Espíritos que realizam uma trajetória evolutiva cuja finalidade maior
é a plenitude, numa condição de perfectibilidade para a qual fomos criados. Acontece que para exercer esse processo de evolução, Deus estabeleceu que precisaríamos passar pela existência biológica, que muitas religiões, seitas, doutrinas denominam de reencarnação, entre outras denominações. Nós, no meio espírita, aprendemos a chamar de reencarnação. Isso significa que, mesmo sendo espíritos, que é a nossa condição real, precisamos obrigatória e necessariamente passar pela condição de estarmos vivos do ponto de vista biológico. Seja qual for o momento evolutivo do ser, na fase vegetal, na fase animal ou já na fase de humanidade, é imprescindível o nascer, o renascer, para progredir sempre. E nesse espaço entre nascer e renascer, passar pela morte, que significa retornar ao plano espiritual, passar um período de experiência, de aprendizado, para novamente mergulhar na existência física, até alcançar uma condição de pureza, tal qual preconiza o Espiritismo. Isso implica que boa parte de nossa trajetória evolutiva está envergando uma roupagem biológica, que no nosso caso da Terra, desse recorte do nosso pequeno planeta terrestre, a nossa mãe Terra, mãe irmã, é nessas condições que tais quais se apresentam como são a vida vegetal, a vida animal, a vida humana e mesmo a vida inorgânica, que é a vida mineral. A gente está usando o termo vida associado ao mineral, não porque são seres orgânicos, porque não o são, são seres inorgânicos. Mas aí eu estou usando a expressão vida no seu sentido mais amplo, porque mesmo no reino mineral existe um princípio espiritual, que naquele momento evolutivo precisa fazer esse longo estágio na vida mineral, para aprender tudo que essa vida mineral comporta. O doutor Jorge Andréa, o grande psiquiatra espírita, ele já dizia que na vida mineral o princípio espiritual apreende muitas coisas antes de ser capaz de ingressar na vida vegetal, mais adiante na animal e posteriormente na condição de humanidade. Mas precisa sim a experiência no reino mineral. E entre tantas coisas necessárias dessa experiência evolutiva está esse princípio de coesão, uma forma de atração em todas as estruturas de um corpo inorgânico, nas partículas, subpartículas, para treinar esse aprendizado de sintonia, para compor corpos cada vez mais complexos, vivendo as experiências necessárias que cada um pode oferecer, até que esse princípio espiritual tenha condições de preencher sua experiência evolutiva num reino de maior complexidade, tal qual o vegetal, e assim sucessivamente. Isto significa, mesmo que de maneira simples, compreendermos que é importante para a nossa evolução uma vivência no mundo físico, porque ainda estamos muito longe da condição de pureza que Jesus apresenta. Estamos muito longe da condição de um espírito puro ou puro espírito que não necessita mais reencarnar, a não ser em caráter de missão. Mas nós outros precisamos reencarnar, no nosso caso na Terra, talvez em outros planetas, se necessário for, mas neste momento evolutivo, no planeta Terra, para viver as experiências que o planeta pode nos oferecer, visando sempre o desenvolvimento de nossas potencialidades para atingir aquilo pelo qual Deus nos criou, nos tornar partícipes da própria criação. Deus não nos criou por recreação ou por qualquer outra finalidade menor.
Ele nos criou com finalidade de sermos partícipes da própria criação, cada qual no seu lugar realizando suas tarefas, suas missões, cumprindo a parte que lhe cabe nessa grande harmonia universal, neste momento no recorte do planeta terrestre. Para vivermos isso, precisamos desenvolver muitas qualidades. Intelectual, emocional, psicológica, moral e muitas outras mais que nem sequer somos capazes de conceber, porque não temos ainda maturidade evolutiva para tal. Chegaremos lá em algum momento, lá na frente. Por isso, a gente não pode viver apenas a vida espiritual, sem nascer, sem viver organicamente falando, ou no reino mineral, e depois passar pelo processo de metamorfose para o retorno ao mundo espiritual. Precisamos desse vai e vem, do nascer, viver, morrer, renascer, sempre. Tal é a lei, porque precisamos progredir sempre. Tal é a lei. Então, viver na dimensão mais densa, no nosso caso, no planeta Terra, é fundamental para avançarmos nessa grande estrada evolutiva. Sendo assim, precisamos aprender a viver na Terra, que é a nossa mãe e irmã, nosso lar, nosso berço, nossa escola, nossa oficina de aprendizado e trabalho, passar a viver com muito mais harmonia. Porque é interesse de todos nós evoluirmos nesse regime de harmonia, de fraternidade, que é o que comporta a meta de filhos de Deus. Se a gente pensa na perspectiva espírita, conforme aprendemos que todos viemos dessa origem comum, porque só há um Criador, que é o Pai Celestial, Deus, ou como cada qual queira chamá-lo, conforme suas crenças, religiões, doutrinas, seitas. Este Criador, que é a causa primária de tudo que existe, tornou-nos como elemento comum irmãos, ainda que em etapas evolutivas distintas, mas com diversos elementos comuns, como se viéssemos de uma única matriz elementar e fundamental, que, por necessidade evolutiva, vai assumindo outras configurações que permite expressões distintas, mas com essa mesma raiz, tronco e raiz comum. Por isso que Allan Kardec, nos diálogos iniciais junto aos espíritos nobres no processo de codificação da doutrina espírita, apreendeu a ideia magna de que tudo está em tudo. Não há qualquer estranhamento, a não ser da parte de nós outros, espíritos imperfeitos, que nos estranhamos uns aos outros, que nos, de alguma forma, perdemos a sintonia ou ainda não a adquirimos, talvez seja a melhor expressão, para nos percebermos partícipes desse grande todo. Por isso que Pai Francisco de Assis já dizia em sua época, na encarnação que ele foi, Francisco de Assis, que ele não se sentia mais só, por fazer parte dessa imensa vida em todas as suas formas de expressão. Vida no sentido mais amplo, muito além do orgânico, do biológico propriamente dito. A vida em todas as suas expressões, desde as menores partículas até as grandes expressões gigantescas dos planetas, dos corpos gigantes, compondo as expressões enormes que o homem mal inicia seus primeiros passos de reconhecimento do universo, dos diversos mundos, ainda tentando saber se são habitados ou não, quando a doutrina espírita há muito tempo já diz que sim, os mundos são habitados, que não há nada ocioso, vazio ou inútil no universo. Porque Deus jamais criaria qualquer coisa à toa, inútil, sem qualquer finalidade nobre e superior. Então, o planeta está em nós e nós estamos no planeta, falando especificamente
da nossa querida bolinha de gude azul, que é a Terra. Não é a Terra lá e nós aqui. Não é a planta, a pedra, o animal divorciados de nós. Não somos estranhos. Todos somos irmãos, partícipes desse grande organismo universal. E isso falando do recorte da família terrestre, porque também não somos estranhos às outras famílias planetárias, de galáxias, de constelações, porque somos todos filhos de Deus, com suas especificidades, momentos evolutivos, com suas respectivas características, mas todos irmãos. Então, sim, o planeta está em nós. E nós estamos no planeta. E isto é óbvio, menos para nós, os chamados seres racionais, que tratamos a Terra como se fosse uma coisa, um objeto para ser explorado, exaurido para o nosso poder, nosso prazer, nosso deleite, nossos interesses individuais, enquanto cada indivíduo, enquanto cada agrupamento e cada povo. Como se não bastasse o processo destrutivo do homem para o homem, do ser humano para o ser humano, qualquer que seja a sua expressão, como se isso não bastasse, nos damos o direito de destruir, agredir de maneira violenta, destrutiva, abusiva, todos os outros irmãos dos outros reinos. Do mineral, do vegetal, do animal e da nossa casa maior, que no momento atual é a Terra. Dizemos atual porque depois que a gente desencarnar, nós que estamos nesse momento ainda reencarnados, não sabemos se iremos reencarnar por aqui, na era nova de regeneração, ou se vamos fazer algum estágio evolutivo em outro planeta. Vai depender de nossas condições evolutivas, que o Senhor Jesus irá avaliar. Quem de nós poderá retornar à Terra nesse processo de construção da era nova, ou já instalada definitivamente a era de regeneração, ou se necessitaremos estagiar em outro planeta, mais ou menos evoluído do que a própria Terra. Isso tem uma relação direta com as nossas conquistas evolutivas, méritos e deméritos, como se queira chamar. Para que Jesus avalie qual é o contexto melhor naquele momento evolutivo para cada um viver uma nova experiência reencarnatória na própria Terra ou em outro planeta. Mas aqui e agora estamos vinculados à Terra e é com ela que temos nossas obrigações. Não só como cidadãs e cidadãos que somos, falando bastante dos reencarnados, mas como filhos de Deus, igualmente irmãos da nossa irmã, Mãe Terra. E falamos mãe porque ela nos acolhe com o colo de mãe. Mas é nossa irmã. Porque é igualmente criação de Deus, como cada um de nós é. E nesse sentido, cabe-nos um sentimento de fraternidade, de irmandade e de gratidão, tratarmos com mais respeito e dignidade a Terra com todos os seus habitantes. Tratarmos com a devida capacidade de preservação que a Terra merece, como todos os seres filhos de Deus. Se nós, seres de base orgânica, falando dos nossos corpos, os animais, as pessoas, têm um instinto de conservação que Deus estabeleceu em nós, que foi se desenvolvendo ao longo da trajetória evolutiva, da evolução das espécies, um instinto de se apegar à vida, o estritamente necessário, para vivermos uma experiência física necessária à nossa evolução, tantas vezes forem de fato necessárias até alcançar uma condição de pureza, é porque conservar é preciso. E não se pode fazer com que o instinto de conservação nos mantenha aqui vivendo o tempo necessário que for,
uma experiência evolutiva se a gente não desenvolve conscientemente uma educação ecológica, em que nos respeitamos e respeitamos a todos os seres da natureza. Porque todos estão em todos, tudo está em tudo. Preservar a vida significa preservar nossos próprios interesses evolutivos. Só que agimos de maneira tão predadora que parecemos seres irracionais. Porque, na escala evolutiva, os seres abaixo da condição de humanidade não têm livre-arbítrio, ainda não desenvolveram um nível consciencial para raciocinar, mesmo tendo inteligência, como os animais têm, mas não têm uma consciência que iniciou seu despertar. Neles, a consciência ainda se agita, na linguagem de Leon Denis, e movida sempre pela lei de Deus, permeada por esses impulsos primários da evolução, pelos próprios instintos, para sobreviver. Todos programados para sobreviver enquanto vivemos a experiência terrestre. Quando alcançamos uma condição de humanidade, nossa consciência inicia um despertar permeado pelo livre-arbítrio, pela capacidade pensante de tomar decisões e assumir responsabilidade por essas decisões. O que penso, o que falo, o que realizo em atos, em comportamentos, atitudes. Agora a gente responde. Responde por nossas escolhas. E não nos é lícito destruir, porque só quem pode destruir é a natureza. Em nome de Deus. Porque lá na lei de destruição, como consta no Livro dos Espíritos em sua terceira parte, a lei de destruição e de conservação são como dois pratos de uma balança. Temos um instinto de conservação, mas ao mesmo tempo precisamos passar por um processo de destruição para a conservação das espécies, equilíbrio de uma espécie em relação à outra, para poder permitir aos nossos corpos a possibilidade de se decomporem para assumir outras expressões, para outros espíritos experimentarem, viverem. Porque nada se perde. Não há desperdício na natureza. Porque Deus é perfeito. Este corpo que um dia não vai mais servir para mim, por motivo de doença, envelhecimento, por motivo de acidente, enfim, pela morte biológica, um dia não vai mais servir para mim, espírito que sou. Ele vai ser devolvido à natureza. Seja cremando, eu não tenho dinheiro para isso, mas vai aqui, no futuro, seja no processo de sepultamento, ele vai se decompor, se degradar. E seus elementos fundamentais serão devolvidos à natureza, que vai dispor da melhor maneira possível. Enquanto eu, espírito, retornarei ao mundo original, real, que é o mundo espiritual. Mas enquanto estiver vivendo aqui, quantos anos forem, poucos, muitos, ou como forem, na condição de espírito reencarnado, é nossa obrigação cuidar da nossa irmã, mãe terra, e de todos os seus habitantes, porque, afinal de contas, os seres pensantes somos nós, humanos. E olhe que os outros irmãos dos outros reinos cuidam de nós, não com um ato consciencial, de lucidez, de tomada de decisão, mas porque eles funcionam harmonicamente. Então, plantas, animais e todo o reino mineral funcionando harmoniosamente conforme foi programado por Deus e criado por Jesus quando ele criou a terra e a governa espiritualmente até hoje, tudo foi programado para funcionar em harmonia, em regime de colaboração de uns com outros. Ah, mas mesmo quando a natureza aparece nos documentários do mundo animal, em atos de depredação, o predador pegando a presa, destroçando para se alimentar, e também os seus filhotes, suas crias, mesmo aí a natureza em harmonia.
Não há qualquer ato, vamos dizer assim, tóxico, do ponto de vista animal, vegetal ou mineral, porque estão regidos diretamente pela lei de Deus e não têm livre-arbítrio para tomar decisões certas ou erradas. Simplesmente tudo acontece programado conforme a lei de Deus, como se fosse uma grande orquestra sinfônica perfeitamente harmonizada, sem qualquer nota dissonante. Tem uma nota dissonante, a do ser humano. Porque utilizamos do nosso livre-arbítrio, outorgado por Deus na condição de humanidade, infelizmente, para tomar decisões equivocadas. Entre elas, o abuso, a ganância, o poder destrutivo sobre a terra e tudo que está sobre ela. Ao nosso olhar, tudo nos parece possível de ser explorado ao nosso bel prazer e poder, para ter retornos financeiros, econômicos, de poderio, de dominação, de subjugação. Aprendemos a explorar e não aprendemos a colaborar. A despeito de mais de 2000 anos de história da cristandade, a despeito do exemplo vivo de Jesus e dos seus discípulos, que por enquanto são os mais fiéis, porque nós outros ainda não somos. Aqueles, mulheres e homens, que desde o início optaram em se tornarem proativos colaboradores do Cristo. Reencarnação a reencarnação. Oferecendo suas vidas, seus talentos, seus melhores recursos de sentimento, de inteligência, de criatividade, de tempo, de vida, para servir a Jesus, servindo a humanidade. Aliás, servindo toda a população terrestre. Todos os filhos de Deus que vivem sua experiência evolutiva na Terra, em qualquer nível evolutivo, em qualquer reino. Então, o Espiritismo vem de maneira mais ostensiva chamar a atenção sobre a necessidade de desenvolvermos uma consciência ecológica. E não se faz isso sem uma educação ecológica. Sem essa interiorização de que o planeta está em nós, nós estamos no planeta. De que cada estrutura que existe na Terra está em nós. Que diversos minérios ou minerais que se encontram no seio da Terra estão no nosso sangue. Como André Trigueiro coloca em suas obras, que falam sobre educação ecológica, espiritismo e ecologia. O ferro que tem na Terra tem no nosso sangue. O cálcio, o magnésio, o zinco. Qualquer um de nós que tenha carência desses elementos, que os médicos descobrem através do exame de sangue, precisamos tomar medicações que reponham isso. E também alimentos. Por exemplo, alimentos ricos em ferro. Todos aprendemos, quando estudamos na biologia, nos idos anos de nossa infância e juventude, de que a vida orgânica na Terra, a vida tal qual compreendemos, começou na água morna do planeta terrestre há muito e muito tempo atrás. Até hoje, nós, quando iniciamos nossa reencarnação no ventre de nossas mães, precisamos do líquido morno, quentinho, acolhedor, protetor, que é o líquido amniótico, onde o embrião, mais tarde o feto, se banha durante toda a gestação e precisa dele para todos os seus processos de desenvolvimento. Como se fosse a vida lá atrás, os seus primórdios, nos oceanos mornos da Terra. Nem muito quente, nem muito frio. Porque na obra Caminho da Luz, conforme nos relata o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, não vou falar com a bela poética do Espírito Emmanuel, mas vou dizer de minha maneira simples de falar, quando o planeta se aquietou,
aquelas altas temperaturas, a atmosfera ainda muito tóxica, a palavra tóxica está na moda, né? Que não permitia a vida tal qual conhecemos, mas quando tudo isso foi criando um equilíbrio de umidade, temperatura, pressão, tudo foi se acalmando, mesmo os oceanos ficaram numa temperatura térmica adequada, como se fosse uma incubadora enorme, gigantesca. Aí Jesus, como um maestro que é, direcionando toda a falange de luz que estava e está sob o seu comando, permitiu que o protoplasma pudesse facultar o começo da vida na Terra tal qual conhecemos e é descrito pela doutrina espírita e pela ciência. Somente quando houve uma conformação harmônica dos elementos que permitiram o planeta se tornar habitável tal qual conhecemos. E que todos os dias os estudiosos e pesquisadores aprendem mais e mais sobre o mecanismo da vida na Terra. Pois isto se reflete em nós, em nossos corpos. Precisamos do calor. O calor que ainda temos, porque o centro da Terra tem aquele calor enorme no magma, que de vez em quando em vulcões explode como válvulas de escape, mas sobre a superfície terrestre, pelo jogo poderoso das camadas na qual o planeta está envolvido, mergulhado, que permite regular a temperatura do Sol, mas retê-lo numa temperatura adequada, o efeito estufa, para que a vida pudesse desenvolver tal qual foi planejada e viabilizada por Jesus. Porque se o planeta fosse mais frio, se não conseguisse reter a temperatura do Sol, o calor do Sol, não esse exagero exacerbado que está em nossos dias, mas como era no passado, permitindo que a vida se tornasse tão exuberante em sua biodiversidade, graças a esses detalhes da camada de ozônio, de todos os elementos que Jesus programou com seus espíritos da sua equipe de falange luminosa, para que tudo acontecesse com precisão, beleza, harmonia, funcionalidade. Acontece que a Terra está mais quente. Isso não é responsabilidade de Jesus ou dos espíritos bons, é nossa, de espíritos imperfeitos que, quando estamos reencarnados, nos tornamos dissonantes. Nós desarrumamos a casa, essa imensa casa que é a Terra. Os desarrumadores que fazem a bagunça, a desarmonia, somos nós. Utilizando de nossa inteligência, de nosso livre-arbítrio, da ganância, da ambição. Porque lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona, mas se existe uma lei de conservação tão poderosa que se manifesta em nós como um instinto de conservação, por que existe uma lei de destruição? Não parece um contrassenso? Conservar, destruir? E os Espíritos disseram, porque precisa de equilíbrio. Equilíbrio do número de indivíduos de cada espécie. Equilíbrio na capacidade de reprodução de cada espécie. Equilíbrio na possibilidade de fornecer circunstâncias para que esses corpos orgânicos morram, precisam morrer. Não é que a gente esteja fazendo uma ode à morte. Nós estamos constatando que ela faz parte da natureza. O óbvio, morrer é mais certo do que nascer. Do ponto de vista de que uma mulher grávida, que entra em processo de trabalho de parto, alguma coisa pode não dar certo. E esse neném morrer no ventre materno, ou nascer e morrer durante o trabalho de parto, ou morrer logo depois que nasce, segundos, minutos, horas ou dias depois. Por isso que o nascer, exatamente naquelas circunstâncias, não é garantido. É preciso reencarnar, mas pode não ser nesse momento. Pode ser numa outra gestação, pode ser até a mesma mãe, mas pode não ser necessariamente nessa gestação atual, por esta ou aquela circunstância, inclusive envolvendo o livre-arbítrio materno e do ser reencarnante.
Mas a morte, quando ela chega, chega. Não dá para a gente enganar a morte, isso não existe. Quando a vida é prorrogada, é pela misericórdia de Deus que faculta os recursos da medicina, das ciências da saúde em geral, não só da medicina, para que o conhecimento científico e tecnológico dê longevidade para muitos de nós. Por isso que a população mundial está envelhecendo. O Brasil, que era considerado um país jovem, já não é mais tão jovem assim. Tem muitos idosos. Porque Jesus permitiu que a ciência, através de pesquisadoras e pesquisadores, facultassem maiores métodos de medicamentos, de alimentação e uma série de recursos que facultam a longevidade. Só que nós, com o livre-arbítrio, estamos sabotando isso. Alimentação inadequada, intoxicando, envenenando nossos alimentos naturais, das plantas, dos animais, envenenando mesmo com hormônios, com pesticidas. O próprio planeta está mais quente, como dissemos há pouco, porque o efeito estufa ficou exacerbado por causa dessa emissão de gases, dos combustíveis em excesso na Terra, do carvão, do petróleo. Por isso é que as organizações governamentais e não governamentais, há umas boas décadas, particularmente dos anos 90 para cá, fazendo recorte, por exemplo, da Eco 92, a OMS e outras organizações têm lutado de maneira muito responsável para pensar em soluções, em posturas, posicionamentos, políticas e condutas, e nesse processo educacional de cidadãos e cidadãs, para uma consciência ecológica de mudança de comportamento. E não é só porque precisamos de terra fértil, saudável, de água limpa, potável, que são recursos que não se renovam, eles se esgotam, se exaurem, a palavra é essa. Não pode magicamente ter água para sempre. É um recurso que se exaure, por isso precisa ser economizado. A água do banho, a água que lavamos as roupas, as louças, carros, para a produção de alimento, precisa ser economizada, porque senão já se anuncia na mídia guerras que poderão ser desencadeadas por causa da falta de água potável. Não é por causa de petróleo, nem por causa de ouro ou outro mineral precioso, por causa de água potável. Porque apesar da Terra se chamar planeta Terra, nós sabemos que 70% ou mais é de água, mas não é de água potável. Tem muita água salgada. E ainda não temos tecnologia o suficiente para a dessalinização da água, para fazer que esse mazão aí, que tem aí no Brasil, que tem uma orla enorme, possa rapidamente virar em água potável para a gente consumir, para a gente beber. Então é preciso ter uma educação ecológica em nome da vida, mas não é só por causa da vida que vive nas águas, nas matas, no ar, na terra, em todos os ecossistemas. É a nossa vida que faz parte dela. E que o abuso está lá na lei de conservação e destruição no Livro dos Espíritos. O problema é o abuso, é o abuso. Se alguém mata um animal para comer, porque não tem outra opção, ele não está matando pelo prazer da caça, o prazer destrutivo, feroz de destruir outra vida, por prazer e poder. Ele está se alimentando do animal, não é pelo prazer doentio de matar. É imprevisto, que é ético e moral. Mas quando se usa a lei de destruição de forma violenta, gananciosa, autoritária,
exploradora, isto é crime. Crime ético, moral e crime legal. E ainda bem que muitas pessoas estão tomando consciência disso, que a natureza tem que ser respeitada, porque quando a gente destrói as espécies animais, as espécies vegetais, quando a gente envenena o ar e a água, quando a gente provoca um desmatamento absurdo, como está sendo feito na terra inteira, particularmente no Brasil, na Amazônia, a gente não está matando apenas, entre aspas, a água, a terra, a vida vegetal. A gente está matando a espécie humana. E um dia pode estar em curso como em extinção. Como tantas outras nós já destruímos ao longo de tantas décadas de exploração e abuso. Quantas espécies vegetais e animais desapareceram? Será que vamos aguardar chegar o momento que alguém decrete que a espécie humana também está entrando em extinção? Por essa falta de percepção de que fazemos parte do grande todo? Que o calor do sol também está em nós, porque somos seres humanos cuja temperatura corporal é quente. Nós, seres humanos, somos de pele quente. É como se tivéssemos um sol em nós e o próprio coração, como bomba que é, ele produz esse calor, movimentando o sangue num grande circuito por todas as células, tecidos, sistemas, órgãos. E todas as reações químicas que acontecem em nosso corpo, produzindo uma série de consequências pró-vida, mantendo esse calor, que é o calor da vida. Quando o nosso corpo morre, ele resfria. Porque calor é vida, mas não esse excesso de calor que está aí, que está sendo anunciado por todos os canais da mídia, que a Terra está cada vez mais quente, que os polos estão degelando há muito tempo, que as pessoas estão adoecendo pelas temperaturas altíssimas, que as nossas estações climáticas não são mais como eram antes, bem delimitadas, bem marcadas. É claro que aprendemos com a doutrina espírita que a Terra está mudando, porque também está mudando a chamada transição planetária. E os espíritos bons já disseram isso, através da psicografia de Divaldo Franco, que muitas das chamadas catástrofes, flagelos, como Allan Kardec chamava, muitos fazem parte do processo de mudança planetária. Isso é certo. Mas não todos. Muita coisa que acontece de desequilíbrio da natureza diz respeito ao nosso egoísmo, nossa ganância, nossa arrogância, o nosso brincar de Deus. É a gente que decide quem vive e quem morre. Nós nos arvoramos a sermos Deus. Desmatar essa floresta toda, porque me interessa todos esses troncos. Roubar todas as propriedades farmacológicas da floresta amazônica ou da Mata Atlântica. Todos os dias estão se anunciando que a floresta está morrendo. Vai virar o quê? Um grande deserto? Foi para isso que Jesus criou a Terra? Será que Jesus espera que os seus irmãos em fase de humanidade destruam essa obra magnífica que é a Terra e todos os ecossistemas que convivem harmonicamente aqui? Os únicos desarmonizados somos nós, os seres pensantes, que nos consideramos obra-prima da criação, mas estamos nos autossabotando. É de se lamentar. Não estamos só destruindo o mico-leão dourado, não estamos só assassinando as baleias, não estamos só envenenando o ar de nossas cidades brasileiras e da terra inteira. É todo lugar que se consegue ver o azul celestial, o azul de brigadeiro, como diziam os poetas. Aonde está esse azul encoberto com tanta fumaça, tanta poluição?
Por que que está aumentando o câncer? Não é só causa moral, claro, preponderantemente causas morais, emocionais, mas qualquer médico e nutricionista e outros profissionais de saúde sabem que diz respeito à poluição, à má alimentação, aos venenos que compõem os alimentos industrializados. E mesmo aqueles que já têm uma consciência de respeito à vida, que conseguiram superar a alimentação animal, ainda não é o meu caso, infelizmente, mas muitos irmãos e irmãs que já conseguem se alimentar com alimentação vegetariana, vegana, e não sentem nenhuma falta da carne, de não matar o animal, consegue se alimentar e sobreviver sem depredar os seus irmãos animais, sem destruí-los, porque são irmãos, filhos de Deus como nós. Os vegetais, as frutas também estão envenenados. Nunca me esqueci de uma reportagem décadas atrás, falando sobre a questão do agronegócio e falando especificamente sobre a questão do uso de pesticidas extremamente perigosos e que alguns agricultores que têm consciência ecológica, que respeitam a vida, conseguem fazer suas produções, suas plantações, sem envenenar o fruto da vida. E aí me lembro de um repórter conversando com um desses que usa pesticida, falando especificamente, se não me engano, era o morango, posso estar enganada na fruta, mas que seja o morango. E aí, explicando para o jornalista que ele precisava usar o pesticida por causa das pragas e tal, ele precisava plantar, ter lucro. E aí o repórter perguntou: o senhor oferece para a sua família os frutos que o senhor produz? Ou do outro agricultor que utiliza métodos naturais para ter o controle das pragas? Qual que o senhor e sua família consomem? E aí ele disse, com toda honestidade: eu consumo do meu vizinho aí, que não utiliza esses pesticidas. Quer dizer, o que ele produz, ele sabe que é veneno, que ele está matando a vida. Então, ele não come e não oferece à família, mas as outras famílias, que importa para ele que as pessoas vão ter câncer? Que importa para aqueles que criam, por exemplo, aves e que utiliza hormônio para elas rapidamente alcançarem a fase de produção e que isso altera a sua carne, altera a sua produção, a qualidade da produção para aqueles que comem carne e que vão ingerir um monte de hormônio e que está tendo uma série de doenças de natureza cancerígena por causa disso? Onde está a consciência? Ela está em nós, porque tudo está em tudo. E se a gente não tomar a decisão de despertar agora para essa necessidade de se educar ecologicamente falando, em nome da vida, seremos vítimas disso, nós e aqueles que nós amamos. Porque do ponto de vista egoísta, eu posso não importar que aquela família, alguém tenha câncer, aquela outra fique envenenada, desde que eu e os meus não sejamos atingidos. Mas a dor é democrática. A dor não tem preferência de raça, de cor, de condição socioeconômica, de condição cultural. A dor é a dor. Ela visita tudo e a todos. Todos na Terra sofrem. Então a dor vai visitar o lar daquele que insiste em ser egoísta, que tem consciência que está envenenando a vida. Esse veneno vai se voltar contra si. E não é vingança divina, é porque a vida devolve o que recebe. Se estamos envenenando o ar, a água, a terra, as matas, destruindo e envenenando, é isso que vamos receber de volta e estamos recebendo. Não é vingança da natureza. É porque é um efeito causa-efeito, é um efeito bumerangue.
Então, é imprescindível esse despertar que já deveria ter acontecido há muito tempo, antes que seja tarde demais. Proteger o planeta implica em proteger a nós mesmos. Já que somos egoístas, ainda em grande intensidade, abusivamente egoístas, orgulhosos, arrogantes e presunçosos, vamos pensar assim: temos que proteger a espécie humana, que é a nossa espécie. E se a gente continuar matando as outras, mataremos a nossa. Que planeta a gente quer deixar de herança para os nossos filhos? Porque nós, acreditando na realidade da transição planetária, em que o planeta, do meu ponto de vista, num ritmo muito moroso, mas é o ritmo que está posto, que nós mesmos estamos dando esse ritmo, porque somos muito rebeldes, mantendo comportamentos extremamente rebeldes, danosos, tóxicos, não é a palavra da moda. Então, o processo de transição planetária poderia estar melhor, com resultados mais efetivos para o bem de todos, da nossa casa, terra e de todos os seus habitantes. Todos que estão vinculados a ela, encarnados e desencarnados. Porque os desencarnados vão reencarnar. A gente fica esperando que os bons espíritos, os espíritos nobres da própria Terra, ou vindos de outro planeta, por exemplo, vindos de Alcione, de outra realidade evolutiva melhor que a nossa, arrumem a casa que nós desarrumamos. Esperamos que eles, com seus talentos, inteligências, virtudes e valores nobres, consertem o que nós quebramos. Salvem a natureza, o que quer dizer a nós mesmos, porque todos fazemos parte da natureza, todos, encarnados e desencarnados. É dever de casa desses espíritos nobres ou é nosso? Porque quem desarrumou tem que arrumar. Quem quebrou tem que consertar. Quem desarmonizou precisa reharmonizar. É dever nosso. Graças a Deus, contamos com um contributo para lá de especial e superior desses espíritos nobres. Sem eles, a gente não ia conseguir fazer dever de casa nenhum. Mas não quer dizer que eles vão fazer e nós vamos ficar de braços cruzados. A terra dos dias do futuro, que precisa começar agora, é de responsabilidade nossa. E se queremos uma terra redimida, um mundo regenerador, de beleza, de harmonia, de respeito, de fraternidade, de direitos para todos, de dignidade para todos, todos mesmo, do reino mineral ao reino humano, ou hominal, como se diga. Dignidade e respeito, sim, também para o reino mineral, respeito à terra, respeito aos animais, aos vegetais e respeito aos seres humanos. Respeito a nós que alcançamos a condição de humanidade, ora encarnados, ora desencarnados. Magicamente Jesus vai improvisar isso? Ou os emissários nobres? Ou é dever nosso, agora, aqui, desenvolver uma educação ecológica para uma consciência ecológica? Porque os desarmonizados da galáxia somos nós. Não vou falar mal do planeta dos outros, eu nem sei como é a vida lá nesses lugares. Se é para falar mal, vamos falar por aqui. Vamos arrumar a casa, porque ela merece. É muita ingratidão fazer o que estamos fazendo com a Mãe Terra, que nos oferece generosamente todos os seus recursos para nos sustentar, nos nutrir, nos alimentar, nos manter vivos. O belíssimo planeta que Jesus nos ofereceu de presente, mas é um presente emprestado. E tudo que é emprestado tem que se prestar contas. Porque, na verdade, nem Jesus é o proprietário, é Deus.
Tudo que faz parte da vida pertence a Deus, inclusive nós mesmos. Ele é o único e legítimo proprietário. Cabe-nos prestar conta do usufruto que estamos fazendo de todos os recursos da vida. E ai de nós se insistirmos neste abuso egoísta, explorador, violento, criminoso que temos mantido. E não estou só falando de grileiros, não estou só falando daqueles que aparecem na mídia como assassinos, que matam os índios, que destroem as matas, que fazem queimadas, que roubam os recursos da natureza para fins lucrativos. Eu estou falando de todos nós, porque a responsabilidade é coletiva, é feita de individualidades que compõem o todo. Quando usamos produtos que sabemos que poluem o ar, que já aprendemos que altera a camada de ozônio e a gente insiste em usar. Quando a gente poderia andar de bicicleta ou a pé ali na padaria ou no supermercado, que não for muito longe, a gente vai de carro, de Uber, de carro particular, queimando mais combustível e poluindo o ar. Quando a gente poderia se esforçar por começar a treinar um despertar de consciência para respeitar a vida animal. Já tivemos notícia de que a própria Federação Espírita Brasileira já está encampando uma campanha permanente de respeito à vida, de despertar da consciência ecológica, de educação ecológica. Todos nós já estamos sabendo disso, produzindo já livretos nos ensinando atitudes comportamentais de respeito à vida. E não é só em nosso lar, é na casa espírita. Exemplo, numa palestra que eu assisti de Carlos Campetti, assisti também de André Trigueiro, porque eles é que são os mais entendidos sobre essa conexão ecologia e espiritismo. Falando dos copinhos que a gente usa para água fluidificada. Aqueles plásticos não são adequados. A gente bota aquela gotinha de água, bebe e aquilo vai para o lixo. Não tem aproveitamento. Só para dar um exemplo. Então, há que se pensar outra maneira. Ou cada um trazer sua garrafa, não sei como. As casas espíritas têm que se mobilizar para ajudar os seus trabalhadores e frequentadores a desenvolver uma consciência ecológica. Nos mínimos detalhes. Cada um trazer sua garrafinha de água, colocar ali naquela mesa, naquele lugar onde geralmente todo mundo bota com o seu nome. Terminou a reunião doutrinária, ou mesmo a mediúnica, cada um pega a sua garrafinha e vai para casa, dispensando os copinhos plásticos. E tantas outras atitudes que se pode ter, uma horta, se o terreno do centro espírita tiver uma parte de terra, para ajudar as crianças, os jovens, a trabalharem com horta, com produção de alimento natural, para aprender a gostar de frutas, de verduras, de legumes. São pequenos atos, porque são pequenos animálculos que ajudam a desenvolver as montanhas e as cordilheiras. Porque, na verdade, isso é responsabilidade nossa. Não temos que esperar que alguém de Alcione ou um discípulo do Cristo reencarne e venha com ideias brilhantes, que estão vindo. Mas é papel nosso começar, botar tic-teco para funcionar. Como é que a gente pode ser mais respeitoso com a vida? Porque ser respeitoso com a vida, em todas as suas expressões, significa ser respeitoso com a própria vida. Afinal de contas, que planeta vamos deixar para os nossos filhos, sobrinhos e netos? Um planeta árido, com a temperatura de superaquecimento, desmatado, queimado? É essa a herança que vamos deixar para filhos, netos, bisnetos? E para nós mesmos, se reencarnarmos algumas gerações lá na frente? É essa a terra que a gente vai querer? Então, em nome da vida, em nome do amor, precisamos desenvolver uma consciência ecológica. E não se desenvolve consciência sem um processo educacional. Não se cria uma maturidade de compreensão sobre o respeito que se deve ter com a vida
sem um processo de educação de si mesmo e daqueles com quem temos responsabilidade, nossas crianças, nossos jovens. Nem sequer coleta seletiva temos direito em Salvador. Nem sequer cidades como do sul do país já fazem coleta seletiva organizada há muito mais tempo do que nós. A gente improvisa, engatinha os primeiros passos, destinação dos dejetos, dos lixos. Isto tudo é vida que precisa ser organizada, tratada com respeito. E os seres pensantes somos nós. É nosso papel em respeito à mãe, irmã, terra, o que significa respeito a nós mesmos. Se Jesus nos ensinou há muito tempo atrás que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e estendeu esse amor até os chamados desafetos ou inimigos, quem dirá o amor que temos o dever ético-moral de ter com a nossa mãe, irmã, terra? Então, meus caros amigos, irmãos, que possamos desenvolver, antes que seja tarde demais, uma consciência ecológica. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Em nome da Casa do Centro Espírita Sereiros do Bem, né? Em nome das nossas casas co-irmãs que se fazem aqui presentes, irmão Lucas, Centro Espírito Alfabeto Divino de Miguel Palmon, né? Queremos te agradecer imensamente por essa fala brilhante, né? Por essa aula que você nos deu, né? Essa discussão dessa temática tão importante, né? Que é sobre a preservação e a conservação do nosso planeta, né? Entendermos que nós somos sujeitos nesse processo de conservação, de proteção, de cuidado, e que tudo parte também pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas diárias, né? Rever, repensar, né? Buscar novos caminhos para construirmos um planeta mais saudável, né? Para nós e para as gerações que estão por vir. Então, assim, queremos te agradecer imensamente, né? Eu estou aqui acompanhando o chat, os amigos estão lhe mandando abraços fraternos, abraços carinhosos, e estão todos, assim, muito felizes com sua fala, né? De grande importância, de muita objetividade, né? E que vem num momento tão propício pelo qual nós estamos vivenciando. Então, que possamos desenvolver essa consciência, né? Essa consciência ecológica, né? Que possamos agir de forma educada e amorosa para com o nosso planeta, que, como você super bem falou, né? O planeta é a nossa casa, né? E a gente só vai evoluir se a nossa casa também estiver bem organizada e bem estruturada. Então, que possamos, né, buscar ações de cuidado e de mais preservação, né, dessa casa, desse abrigo maravilhoso que o Pai Celestial nos concedeu, que é o planeta Terra. Né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo, né? Que Deus lhe abençoe, que Deus te ilumine cada vez mais, né? Todos aqui estão externando a felicidade de te ouvir. Ficaríamos a noite toda, né? Te escutando. Então, minha irmã, nosso abraço fraterno, né? Eu gostaria de reiterar aos amigos que amanhã continuaremos nesse movimento. Amanhã, de forma presencial, né, a nossa casa, Ceareiros do Bem, tem a honra em convidar todos e todas para assistir, né, a palestra cujo tema é Ecologia, Educação e Espiritismo, com o nosso irmão Paulo de Tarso. Então, queremos mais uma vez te agradecer. Receba aí esse abraço, receba aí essas bênçãos, essas energias positivas. Sempre é muito bom lhe ouvir, né? Sempre é muito bom lhe escutar. Então, eu vou lhe pedir gentilmente que você faça a prece, finalizando a nossa noite de hoje, e agradecer a todos os nossos irmãos que estão aí assistindo, né? Deixar o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso respeito. Gratidão. Gratidão às irmãs, às outras casas irmãs que estão aqui presentes. O nosso abraço fraterno. Um abraço de luz.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade preciosa de, mais uma vez, o despertar da nossa consciência para viver as responsabilidades que nos cabem como filhos de Deus, uns aos outros, fazendo a parte que nos cabe de amor, de proteção, de cuidado. Agradecemos a oportunidade de ainda agora poder nos despertar para o papel que nos cabe na criação. Abençoa todos aqueles que têm sido vítimas dos crimes ecológicos, que por ignorância, violência ou má-fé temos cometido. E ampara-nos, celeste amigo, no esforço de desenvolvimento de uma consciência plena e responsável. Em seu nome e em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrarmos nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja.